Olá pessoal, começando para valer o curso agora, né? Vamos falar, primeiro tópico que a gente vai falar são técnicas de visualização para dados multivariados, ou seja, dados que estão mergulhados em espaço de alta dimensão, tá? Para isso eu vou usar os slides do professor Fernando Pavlovich, ex-professor do ICMC. Na verdade, esses slides são Frankenstein, né? Eu misturei ele com alguns slides que eu achei interessante para complementar o belo material do Fernando. Então vamos lá. Vou falar uma introdução, né? Primeiro, né? O que são, o que a gente vai discutir nesses slides, ou seja, técnicas de visualização multivariada são técnicas que serão discutidas e servem para visualização de listas e tabelas de dados que podem ou não representar um atributo espacial. Mais para frente vai ficar mais claro porque pode ser também um dado espacial, certo? Porque pode ser um dado espacial porque você pode ter um vetor de características, tá? E considerar esse vetor de características ocupando uma posição no espaço n-dimensional, tá? Essa primeira aula a gente vai abordar apenas técnicas baseadas em pontos, certo? Veremos algumas delas famosas, como os scatterplots. Então, as técnicas baseadas em pontos são visualizações baseadas em pontos, são projeções de instâncias m-dimensionais para um espaço visual p-dimensional. O que o Fernando quis dizer aqui é o seguinte, que você tem um espaço de alta dimensão, que tem m dimensões, e eu vou projetar ele para um espaço de visual de dimensão p, que na maioria das vezes, tipicamente esse p é 2 ou 3, certo? Cada ponto p dimensional é um glife associado. Pode ser um glife associado, na verdade. O glife mais comum seria um próprio ponto, certo? Primeiro vamos aos scatterplots. Os scatterplots são a visualização mais comum, mas conforme a dimensionalidade aumenta, estratégias devem ser usadas, né? Scatterplots, a primeira contato que a gente teve com ele foi no curso passado, que são aqueles gráficos de dispersão, né? Que o comando scatter do MATLAB, que eu plotava através de uma nuvem de pontos, como era a dispersão do meu dado, em relação a uma variável, por exemplo. Como então algumas estratégias podem ser usadas, né, como as escolhas das dimensões, pode ser feita manualmente ou por um algoritmo. Técnicas de redução de dimensionalidade, usando técnicas como PCA, né, análise de componente principal, e incorporação das dimensões, ou seja, mapear outra dimensão para atributos gráficos, ou seja, usar uma metáfora visual com alguns atributos para tentar visualizar todas as dimensões de um dataset na tela. Múltiplos display, né, mostrar usando superposição ou justaposição de imagens. A matriz scatterplot é uma técnica bastante simples, ela define um grid de n ao quadrado células, ou seja, uma matriz n por n, onde n é o número de dimensões. Na verdade, ele é usado para visualizar as relações bivariadas entre as combinações de variáveis do meu dado, né? Ou seja, cada scatterplot que vocês estão vendo na matriz aqui, ele mostra, né, a relação entre um par de variáveis, né? Então, por exemplo, aqui o meu dado tem 4 dimensões, né? Esse dado aqui é o famoso dado da Iris, que é um conjunto de dados de características de flores, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem 4 características de cada flor tem 4 características, como o tamanho da pétala, etc., comprimento, largura. E aqui que vocês estão vendo, cada scatterplot eu estou plotando apenas uma combinação de duas variáveis, né? E aqui na diagonal é o histograma da própria variável. Então aqui, por exemplo, é o histograma do comprimento da sépala da flor. E depois fora dela é a combinação 2 a 2 das suas variáveis, né?
A gente vai ver na próxima aula como o MATLAB implementa a matriz de scatterplots, certo? E depois vem os métodos de projeção multidimensional. Qual que é a ideia dela? Né? É buscar manter as relações presentes no espaço m-dimensional no espaço p-dimensional. E essas relações podem ser de similaridade ou dissimilaridade, ou relações de vizinhança, ou relações de distância espacial. Né? Então a ideia é o seguinte: você tem um espaço de alta dimensão e você tem uma métrica de dissimilaridade entre as instâncias. Então, o que acontece? Eu quero o seguinte, instâncias que são semelhantes, eu quero, quando visualizar no espaço visual, ou seja, no espaço R2, eu quero que pontos que têm a mesma semelhança no espaço de alta dimensão estejam próximos quando eu observar eles no espaço visual, ou seja, então serve para isso. E caras que são totalmente distintos eu quero que estejam longe, certo? Então esse é o resultado, isso que eu acabei de falar, né? Então o resultado vai ser um conjunto de pontos no plano, ou seja, na tela do computador. Pontos próximos indicam que as instâncias relacionadas estão relacionadas, ou seja, elas são semelhantes sobre uma certa métrica. E pontos distantes indicam que os objetos não estão relacionados, ou seja, não são semelhantes. Essa é a ideia principal. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte: eu tenho um espaço aqui que eu chamei, esse verde aqui, eu chamei de X, é um subconjunto de amostras do RM, M tem dimensão alta, e eu quero projetar eles num espaço, no RP, onde P pode variar de 1, 2 ou 3, são dimensões que eu consigo representar de forma geométrica, e eu vou mapear eles nesse conjunto Y, nesse subconjunto Y do RP, certo? E o nosso objetivo é encontrar essa função f que faz esse mapeamento. Então, o Fernando definiu como delta a métrica de dissimilaridade entre os pontos no RM, no espaço de alta dimensão, e ele denotou por D a distância euclidiana, ou outra distância, por exemplo, no espaço visual. Tá? Então, a gente quer obter uma função f que mapeia x em y, de tal forma que minimiza a distância entre a dissimilaridade entre as instâncias no espaço de alta dimensão com a distância deles no espaço visual. Ou seja, eu quero muito que isso seja próximo de zero. Porque se isso for satisfeito, vai obedecer aquele objetivo que a gente propôs, né? Que pontos semelhantes no espaço de alta dimensão estejam próximos no espaço visual, no espaço da tela. Certo? Aqui está um exemplo, né, do resultado de uma projeção multidimensional. São dados do IDH de 2006. Lembrando que o dado do IDH, você tem 14 variáveis, ou seja, um espaço de 14 de cada instância, cada país tem 14 variáveis, ou seja, mora no espaço do R14, onde essas dimensões podem ser informação demográfica, informação de saúde, de trabalho, renda per capita, etc. Então, repara, nessa projeção, se a gente for analisar, por exemplo, o Brasil é muito mais parecido com o México e Trinidad e Tobago do que com a Nigéria, por exemplo. E outra relação interessante é que Cuba está muito mais parecido com a Noruega do que com a Nigéria, certo? Então, notem que numa imagem eu consigo resumir a relação do IDH com vários países. Né? Isso é muito interessante. Aqui a anotação que o Fernando usou nos slides dele, né? X representa o conjunto de objetos no espaço original de alta dimensão, um espaço m-dimensional. M é a dimensão desse espaço original. X é um vetor desse espaço de alta dimensão. Y é o conjunto de pontos projetados no espaço visual p-dimensional. P é a dimensão do espaço visual, ou seja, do espaço onde os pontos são projetados. YI é o iésimo ponto do espaço projetado, ou seja, a projeção de XI, por exemplo.
N é a quantidade de objetos ou de instâncias no espaço original. Delta é a dissimilaridade entre os objetos no espaço original. E D é a distância no espaço projetado, ou seja, no espaço visual. As distâncias, né, tomada como... A distância pode ser até a própria métrica de similaridade, né? E elas vão ter um papel crucial nos métodos de projeção. Então, um exemplo de distância, a gente pode analisar a distância euclidiana na distância de Minkowski, né? Que é a famosa norma LP. A norma LP é interessante porque quando você varia o P, você deduz outras normas famosas. Por exemplo, se o P for igual a 1, a gente tem a norma da soma ou a norma de Manhattan, né? A distância de Manhattan. Quando P é igual a 2 é a distância euclidiana, e quando P é igual a infinito, a gente tem a norma do máximo, certo? Como métrica de similaridade, ela pode ser definida como o inverso de uma similaridade entre duas instâncias. E está aqui, ó, eu posso definir como exponencial de menos a similaridade entre dois vetores. Ela pode ser, como eu falei, o inverso da similaridade. Pode ser 1 menos S', onde S' é essa variação da similaridade, certo? Um exemplo clássico é a dissimilaridade do cosseno, que é 1 menos o cosseno entre dois vetores. No fundo é o produto escalar, né, entre os dois vetores. É 1 menos o produto escalar. Podemos classificar as técnicas de projeção nos seguintes grupos. Então, dentro das técnicas de projeção multidimensional, elas podem ser divididas da seguinte forma: as técnicas baseadas em força, as técnicas baseadas em decomposição espectral, e aqui um famoso representante delas é a análise de componente principal, e a técnica de redução de dimensionalidade, certo? As técnicas baseadas em força são baseadas no modelo de massa-mola, certo? E o que ela faz? Ela tenta levar um sistema de objetos conectados através de mola a um estado de equilíbrio, ou seja, uma mola vai empurrar ou puxar um objeto até você atingir um estado de equilíbrio do sistema, certo? As forças vão ser calculadas proporcionais à diferença entre a dissimilaridade e a distância. É como se a dissimilaridade no espaço de outra dimensão fosse a mola em repouso, né? E para isso, como eu tenho o sistema de massa-mola, ele tem que satisfazer a segunda lei de Newton, né, que força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a aceleração é derivada segunda da posição. E se eu tenho uma derivada segunda em relação à posição, a gente vai acabar obtendo uma EDO de segunda ordem, e que ela pode ser transformada nos sistemas de EDOs de primeira ordem, né? Está aí embaixo, né? A velocidade e a posição. Então a gente tem que integrar, para chegar no estado de equilíbrio, a gente tem que integrar o sistema 3, né, ao longo do tempo. Integrar como? Usando um método numérico de resolução de EDOs. Pode ser o método de Euler, pode ser o método de Runge-Kutta, e etc. Então a ideia é simples, né? Você vai calcular a força de todos os pares de pontos, ou seja, é como se eu tivesse uma mola virtual conectando a cada ponto, e eu vou calcular a força exercida desses pontos, esse ponto roxo, a contribuição de cada força exercida sobre o ponto roxo, né? É um método bastante caro, porque você vai ter a ordem de n ao quadrado de interações, onde n é o número de pontos, né, o número de instâncias, e isso resulta em um algoritmo de complexidade cúbica, ou seja, um algoritmo bastante caro. E isso é um método também interativo, né? Você tem que mover a cada passo de tempo até o tempo não ter mais importância, ou seja, até chegar no equilíbrio do sistema. Aí vem a abordagem de Chalmers, né? O Chalmers teve uma sacada muito interessante usando amostragem estocástica, né? Em vez de pegar todos os pares de ponto, ele pega um subconjunto, que é dado o seguinte, né? Por exemplo, ele começa com um conjunto com quatro vizinhos, né?
na primeira interação. Aí na próxima interação ele sorteia, por exemplo, 3 pontos e verifica. 3 pontos aleatórios e verifica. Um desses pontos, esses pontos estão mais próximos do roxo do que os meus vizinhos originais. Se tiver, ele vai trocar aquele ponto verde por esse amarelo e vai calcular a força resultante apenas desses pontos amarelos sobre o roxo. Isso é feito, esse sorteio, essa amostragem aleatória é feita a cada passo de tempo, certo? Os autores alegam que essa técnica você consegue ter um número de interações lineares, o que resulta no algoritmo de complexidade quadrática, certo? Ou seja, eu saio de uma complexidade cúbica para uma complexidade quadrática. E aí vem o método híbrido, né? Que deixa um método de Chalmers, que é n ao quadrado, mais rápido ainda, que é o método de Morrison. A ideia é o seguinte, né? O que ele faz? Ele pega uma amostragem S com raiz de n objetos, ou seja, ele vai lá no espaço de alta dimensão, pega a raiz de n objetos e projeta usando o próprio método de Chalmers, certo? No espaço visual. Depois, o restante dos pontos vão ser levados para o espaço visual através de interpolação. Então, qual que é a ideia, então? Então, por exemplo, aqui no plano eu projetei com Chalmers esses pontos que estão aqui nesse plano cinza mais claro. Ou seja, eu peguei raiz de n pontos e projetei no plano. Depois, por exemplo, os pontos que eu não projetei como esse roxo, o que ele faz? Ele vai lá no espaço de alta dimensão e encontra o que ele chama de π, ou seja, é o ponto mais próximo dele no espaço de alta dimensão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer esse ponto, vai tentar trazer esse ponto para o par dele mais próximo na outra dimensão através de uma interpolação, certo? Com isso você consegue uma complexidade de 5 sobre 4, ou seja, 1 sobre 25, ou seja, é quase linear essa complexidade, certo? E aí vem um método desenvolvido pelo Eduardo Tejada, também ex-aluno do ICMC, junto com o Fernando, que é o Force Scheme. Ele também tem um custo n ao quadrado e ele, segundo os autores, ele dá uma abordagem mais precisa que o método de Chalmers. Ele vai percorrendo, a ideia é o seguinte, ele percorre todos os pares de pontos, né, do espaço da tela, certo? Ou seja, ele projeta de forma aleatória todo mundo no espaço visual, na tela do computador. Depois ele cria um vetor V que tem um sentido do ponto Y1 para o YJ. E depois ele vai tentar mover o YJ na direção do vetor V com uma fração delta. Só que essa fração delta está em razão da diferença entre a dissimilaridade e a distância entre os pontos. Ou seja, é igual como eu falei, é como se essa parte aqui fosse a mola em repouso, isso aqui é a mola do meu estado atual, que eu vou calcular a força. Depois que ele vai fazer isso para todos os pontos até chegar numa configuração de equilíbrio, certo? Ok, com isso a gente fecha os métodos baseados em força. Depois tem uma outra classe de métodos que eu vou chamar de métodos baseados em otimização. O primeiro deles é o Salmon Mapping, é um método clássico também de 69. É um método que foi originalmente construído para redução de dimensionalidade, certo? Qual que é a ideia dele? Ele vai minimizar uma função de perda, essa função 5 que vocês estão vendo, S. Na verdade, essa função de perda é chamada de estresse, né? Então ele vai minimizar esse estresse com uma função quadrática usando um método de gradientes descendentes, né? E aqui embaixo está a interação do método gradiente, né? Aqui está a interação dele e a direção que o gradiente vai apontar, certo? Então ele resolve esse problema de otimização. Repare que essas técnicas, como eu falei, as técnicas de visualização são baseadas em técnicas de redução de dimensionalidade, ou seja, elas são muito mais amplas do que a ideia de visualizar, né? Porque lembre-se que quando você trabalha com dados de alta dimensão, a gente tem a maldição da dimensionalidade, né? Ou seja, quando você tem uma dimensão muito alta, você perde a noção de proximidade.
Então, por isso, você tem que usar alguns métodos para diminuir essa dimensão para garantir que alguns algoritmos funcionem bem, como algoritmos de clusterização, por exemplo. Dentro dessas técnicas, agora, além do SAML, uma outra técnica também que é de otimização, mas a gente consegue obter uma equação analítica para esse problema. Eu vou falar isso mais detalhado quando eu falar sobre essas técnicas no MATLAB, certo? É o Classical Scaling. Ele foi uma das primeiras técnicas de projeção já nos anos 30. E a ideia dele é resolver um problema de otimização semelhante ao do SAML, mas usando decomposição espectral. Então aqui está como o Fernando definiu o problema. Serão x e as coordenadas de n pontos em um espaço euclidiano m-dimensional. Ou seja, então tem a quantidade de n de pontos que moram no Rm de Maria. E B, uma matriz de produto interno entre vetores. Ou seja, essa matriz B é uma matriz onde cada entrada é esse produto interno que vocês estão vendo. Essas matrizes que as componentes, as entradas delas são produtos internos, é chamado de matriz de Gram. E eu vou considerar também uma matriz da distância euclidiana entre dois pontos, que é essa equação 8 que o Fernando escreveu aqui. Na verdade, essa equação 8 é a distância ao quadrado, né? É uma matriz da distância euclidiana ao quadrado. Qual que é a ideia do Classical Scaling? Então, a partir da matriz de distância, a gente vai construir uma matriz de Gram, essa matriz B, e a partir dela calcular as coordenadas dos pontos. Certo? Então, essa é a estratégia. Então, de novo, o que é dado para o problema não é nem as coordenadas dos pontos em alta dimensão, é a distância entre eles. Né? Ou seja, é a métrica, alguma medida que eu tenho entre eles. Então, a matriz B é construída da seguinte forma. É escrita como essa equação 9, que está aqui, B igual a H vezes AH, onde A essa matriz que é meio da matriz da distância euclidiana ao quadrado, certo? E H é uma matriz centragem. Essa matriz H, que eu escrevi em MATLAB aqui, ó, é a identidade menos 1 sobre n vezes a matriz de 1 de ordem n. O papel dessa matriz é como se ela estivesse transladando os pontos para a centroide, né? Isso que ela faz. Uma vez que você define a matriz B, e dá para provar que essa matriz é simétrica, você usa a decomposição espectral. Né? Então, já como vale o teorema espectral nessa matriz pelo fato dela ser simétrica, ela pode ser escrita da seguinte forma: V lambda VT, onde lambda é a matriz diagonal formada pelos autovalores de B, e a matriz V, as colunas, são os respectivos autovalores. Né? Com isso, né, já que a gente pode escrever B como x com a matriz de Gram, né, x vezes x transposto, se a gente comparar essa expressão com a decomposição espectral, a gente consegue deduzir que x, na verdade, é v vezes raiz quadrada de lambda. Está errado aqui, não é menos, é raiz quadrada de lambda. Certo? Então está aí a configuração p-dimensional dos pontos dessa maneira. Eu achei um pouco confuso o jeito que o Fernando escreveu, eu resolvi reescrever. Né? Então, na verdade, vamos fazer um replay aqui do que é o MDS, o MDS clássico, né? O Multidimensional Scaling clássico. Então, de novo, a entrada vai ser uma matriz de distância. Né? Então, a princípio, eu não preciso conhecer a coordenada dos pontos no espaço de alta dimensão, basta eu conhecer a matriz de distância. Então, eu tenho n pontos em alta dimensão, eu vou ter uma matriz de distância de todos contra todos. Né? Por isso, eu vou ter uma matriz simétrica de ordem n por n. Vamos calcular a matriz com o quadrado das distâncias, que eu denotei por D2. Eu coloquei entre parênteses para não confundir D ao quadrado, ou seja, D vezes D. Tá? No fundo, é cada entrada da matriz D elevada ao quadrado. Ok? Então, a D2 significa isso. Agora, a gente aplica aquela matriz de centragem, né? Nos dois lados da matriz D2. Então, vai ficar menos meio de HD2H, onde H é a matriz de centragem.
aonde, de novo, né, IN entidade, menos 1N é a matriz de uns de ordem N por N, dividido por N, certo? Dividido por um número N, a quantidade de elementos. Depois que a gente tem a matriz B, a gente vai calcular a decomposição espectral da matriz B, onde os autovalores em lambda são ordenados da forma decrescente, certo? Ou seja, o primeiro elemento da diagonal de lambda é o maior autovalor, depois o segundo é o segundo maior e assim por diante. Depois que a gente faz a decomposição espectral aqui da B, para eu projetar, para ter uma configuração p-dimensional, onde p é muito menor do que n, ou seja, a gente vai construir a configuração p-dimensional, que eu chamei de x, ou seja, a matriz n por p, aonde, detalhe, né, a quantidade de linha, a quantidade de amostras ou instâncias que eu tenho, e p é a dimensão. Geralmente esse p é muito menor do que n. No caso, p aqui, no caso, a gente vai trabalhar, mas trabalhar vai ser 2, né, a dimensão da tela, que é o plano. O que eu vou fazer então, né? Eu vou pegar então a decomposição espectral e vou truncar ela, ou seja, eu vou só pegar os P maiores autovalores e as referidas P primeiras colunas dos autovetores de B. Então, no fundo, X vai ser VP, ou seja, as P primeiras colunas da matriz V, e lambda P é só a matriz diagonal formada pelos P maiores autovalores de B. Isso raiz quadrada. Lembrando que a raiz quadrada da matriz aqui, no caso, pessoal, é cada elemento da diagonal, a raiz quadrada de cada elemento da diagonal da lambda, certo? E a gente consegue uma funçãozinha para implementar, né? Repara, então, que não é um bicho de sete cabeças. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu chamei de my CMDS. Eu chamei de my porque na próxima aula a gente vai ver que o MATLAB implementa isso. Mas repara, se a gente estivesse trabalhando com C++, não era um bicho difícil de implementar. E o que a gente tem que ter são boas bibliotecas para a gente calcular o autovalor. Tendo isso, implementar o MDS clássico é mais fácil que dobrar o joelho. Então vamos lá, então. Aqui eu entrei com a matriz de distância e o espaço, a configuração p-dimensional dos pontos que eu quero visualizar, certo? Aqui eu peguei o número de linhas da D. Aqui eu elevei cada entrada da D ao quadrado, chamei de D2. Aqui eu calculei a matriz de centragem, usando a matriz de identidade e a matriz de uns. Calculamos a B, por essa equação que está aqui, ó, no item 2. Calculamos B. Depois eu chamei o comando eigs. Repara que não é eig, é eigs. Por quê? O eig, não sei se vocês vão lembrar, mas o eig no MATLAB ele calcula todos os autovalores da matriz. Então ele usa o método de Francis, ou seja, usando decomposição QR, e calcula todos os autovalores. Note que para esse problema, como a gente vai fazer uma redução de dimensionalidade, eu não preciso de todos os autovalores, já que a gente vai truncar, truncar tanto os autovalores como os autovetores, né? Então por isso eu chamei o eigs. O eigs é um método numérico interativo, ele usa o método de Arnold para calcular os P maiores autovalores. Detalhe, o comando eigs, por default, ele ordena na ordem decrescente os autovalores. Então, ou seja, já está pronto para a gente usar, certo? Isso ele vai retornar para mim, então, a matriz V dos autovalores, com os P autovetores, desculpa, e a matriz lambda com os P maiores autovalores. E acabou, né? Eu vou retornar x, as coordenadas vai ser x igual v vezes raiz quadrada, com o comando sqrt, da matriz lambda. E acabou, certo? Para testar isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o MATLAB, ele tem várias bibliotecas, vários datasets default dele para a gente testar alguns comandos, né? Então eu vou usar esse comando aqui, k-means-data. O que ele fala? Ele é um conjunto de pontos do R4 que tem 4 clusters bem definidos nele, certo? Então vamos lá. Então eu carreguei esse dado, que de novo são um conjunto de pontos no R4. Eu não lembro de cabeça, acho que são 100 pontos, se eu não me engano, do R4. Aqui a gente tem que construir nossa matriz de distância, então para isso eu vou usar
um comando que a gente viu lá em SciVis, né, que é o pdist, x, ele vai calcular então a distância de todos contra todos, e o squareform para a gente pegar a saída do pdist e transformar numa matriz simétrica, né? Isso que o squareform faz. E aqui eu vou chamar o meu comando lá, ao meu MDS clássico, né? Vou passar a matriz de distância e eu quero duas dimensões, ou seja, eu quero projetar eles na tela. E vou chamar essa representação em duas dimensões de y. E a gente vai plotar ele na tela com o comando scatter. Lembrando que o scatter ele mostra gráficos de dispersão, onde você passa as coordenadas em x e em y. Aqui 30 é o tamanho da bolinha que eu vou querer, eu chamei, peguei 30. E aqui é uma flag para dizer que eu quero a bolinha preenchida, certo? Então vamos testar esse comando aqui no próprio MATLAB. Detalhe, se meu método de projeção, também conhecido como método de redução de dimensionalidade, fazer o trabalho bem feito, o que a gente espera? Que no espaço da tela os clusters ainda sejam bem definidos, certo? Então vamos ver se isso acontece. Então tá aí, e realmente dá para ver, né? A gente tem um cluster aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tá os 4 clusters. Detalhe, né, como eu falei no começo, essas técnicas vão além de visualização, né? Por quê? Eu poderia pegar essa técnica do MDS, reduzir a dimensionalidade dele e, em vez de aplicar o caminhos lá no espaço de outra dimensão, aplicar ele no R2, certo? E, de novo, desde que minha técnica de projeção ou de redução de dimensionalidade preserve a estrutura do espaço original, certo? Ok, vamos seguir então. Depois temos uma variação também bastante clássica do MDS, que é o ISOMAP, que na verdade o que ele vai fazer? Ao invés de usar a distância euclidiana entre os objetos no espaço de alta dimensão, ele vai usar distâncias geodésicas. O que é isso? Isso segue de uma ideia que é o seguinte: quando você tem dados em alta dimensão, na verdade eles estão sobre uma variedade mergulhada nesse espaço. O que quer dizer isso? É como se eles morassem sobre uma superfície em alta dimensão. Então a gente sabe que a distância, quando você está numa superfície, uma variedade, não é uma distância euclidiana mais. Ela segue uma métrica chamada distância geodésica. Então a ideia é essa, é você calcular uma distância geodésica dessa variedade e usar ela como entrada para o MDS clássico. Então o ISOMAP é só isso. Só, né? Só mais calcular essas métricas não é uma tarefa muito fácil. Também chamada métrica riemanniana. Então, resumindo, né? Técnicas para redução de dimensionalidade buscam encontrar uma representação de menor dimensão que capture o conteúdo original dos dados de acordo com algum critério ou alguma métrica de similaridade ou distância. Certo? Dentro dessas técnicas da medida de redução de dimensionalidade, uma muito famosa, acho que todo mundo usou ela pelo menos uma vez na vida, que é o PCA, ou vai usar, né, já que a gente está no curso de ciência de dados, vai usar, que é o PCA, ou seja, análise de componente principal. A ideia também ela nasceu para tratar de problemas de redução de dimensionalidade, de novo, para evitar a dimensão da dimensionalidade. E ela consegue capturar a maior parte da variabilidade com poucas dimensões. Ou seja, o PCA é um problema que nasceu para maximizar a variância de um conjunto de dados, certo? Esse problema de uma otimização, que é maximizar a variância, além do detalhe, né, onde cada componente tem comprimento 1, né? Então, quando você tem esse problema de otimização com essa restrição que o vetor tem que ter comprimento 1, a direção tem que ter comprimento 1, você cai num problema de multiplicador de Lagrange. Então, o que foi provado foi o seguinte, né? Você sai então desse problema de otimização, que é um problema de multiplicador de Lagrange, e que dá para provar o seguinte, que esse problema de multiplicador de Lagrange é equivalente a um problema de alto valor. Então, por isso que você consegue obter o PCA através de uma
uma decomposição espectral da matriz de covariância, né? Então é isso que é o PCA. Então vamos lá. Então qual que é a fórmula dele? Primeiro calcula a matriz de covariância dos atributos. Depois a matriz de covariância é simétrica, então a gente vai poder aplicar o teorema da decomposição espectral. A gente consegue escrever como C igual ao MDS, né? C, a matriz de covariância vai ser C igual a matriz dos autovetores vezes A, que é a matriz dos autovalores, vezes a matriz dos autovetores transposta. E no fim, né, a gente vai projetar os dados originais da seguinte forma. Vai pegar a matriz X, que é uma matriz cujas linhas são cada instância do dado, e as colunas é o número de dimensões onde cada instância mora, né? Então, a gente vai projetar todos os pontos por atacado da seguinte forma. Pega essa matriz X e multiplica pela matriz de autovetor, dos autovetores truncada, certo? Então, é isso que faz. Na verdade, não é bem a projeção, né? É só o produto escalar da, 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 da posição no espaço original, é o produto escalar da posição da instância no espaço original com o autovetor. Esse valor é um número e ele tem um nome, né, chamado de score, né? Da mesma forma que se você pegar o autovalor e multiplicar pelo respectivo autovetor, vai dar origem a um vetor chamado loading, né, o vetor de carregamento, né, que é um jargão de estatística, se eu não me engano. Então a gente pode, eu sei que o MATLAB tem uma função que faz isso, a gente vai ver mais à frente também, mas de novo, a gente pode fazer o nosso próprio PCA. Fácil, 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 desde que a gente tenha de novo uma função que calcula autovalores e autovetores. Tá? Então aqui de novo, vou passar como entrada essa matriz dos pontos, né? Não é mais a matriz de distância, de novo. É uma matriz X onde cada linha dela é um dado, ou seja, é uma instância, uma amostra, e o número de colunas é a quantidade de dimensão que esse dado tem, certo? E aqui K é a dimensão do espaço que eu vou projetar, ou seja, quantas componentes principais eu vou usar na projeção. Tá? Geralmente, K vale 2 e 3 no caso de visualização. Então aqui o que a gente fez então? Beleza, então a gente vai passar então X. X é a matriz dos pontos de entrada. K é a dimensão do espaço que eu vou projetar. Depois a gente vai calcular a matriz de covariância de X, que está aqui. Então a covariância que a gente vai fazer é simplesmente a média dos valores, né? Média de cada componente, de cada coordenada do meu vetor das posições dadas na matriz X. M é o conjunto de linhas. A gente faz aqui X menos a média, né? Aqui, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que pegar cada linha da matriz X e subtrair com a média. Para não ter que fazer um for, o que a gente faz? A gente usa o RapMat, que é pegar o quê? É pegar o vetor da média, a média de cada componente, e vai replicar ele m vezes. Aí eu vou fazer uma subtração de matriz com matriz, né? Por isso, e eu vou chamar esse resultado de eu subtrair, transladar, fazer x menos a média da média como xm. E a matriz de covariância está aqui, né? Vai ser xm transposto vezes x dividido por m menos 1. Então, beleza. Então, a gente pega a matriz de covariância, calculamos, chamamos novamente como AIX, vou pegar os K maiores autovalores da matriz de covariância e que está meus scores, né? Que é simplesmente pegar a matriz X e multiplicar pela matriz dos K autovetores da matriz de covariância. Então, para testar aqui, eu fiz aqui de novo o comando para testar. Aqui de novo, ó, repare, eu não preciso construir uma matriz de distância, eu só preciso das coordenadas dos pontos. Então, de novo, eu carreguei aquele dataset que eu falei que eu usei, que é usado para testar o caminhos no MATLAB, que é o caminhos data. De novo, são 100 pontos no R4. Aqui eu vou chamar minha função que a gente implementou do PCA e vou projetar eles no espaço de dimensão 2. Tá? Então vamos ver então se ela vai fazer de novo o trabalho bem feito. E fez novamente. Repare que o resultado é praticamente muito semelhante com o MDS. Aqui detalhe, né? Então aqui na coordenada X, na verdade eu estou projetando, o que a gente está projetando
são os scores da primeira componente e o score da segunda componente. Então, x é todos os scores referentes à primeira componente principal. A componente principal é dada pelos autovetores da matriz de covariância, certo? E aqui em y são os valores dos scores relacionados à segunda componente principal, ou seja, ao segundo autovetor da matriz de covariância, certo? Beleza, então podemos fazer nosso próprio PCA, não um bicho de 7 cabeças. E aí chegamos numa projeção criada pelo grupo do ICMC, que é a Least Square Projection, LSP. Se eu não me engano, foi a tese de doutorado do Fernando Pavlovich, certo? A ideia é o seguinte, né? Vou ler com calma o slide dele, né? Para não cometer nenhum equívoco. Então, na LSP, primeiro que ele faz, ele projeta, ele pega uma amostra de objetos ou de dados multidimensionais e chama esses dados essa amostra de pontos de controle, certo? Ou seja, então ele vai lá no espaço de dimensão alta, no R1000, pega um conjunto, uma amostra, pega, sei lá, 5, 10 pontos e projeta esses caras usando alguma técnica de força, por exemplo. O Chalmers ou a própria force scheme deles, e projeta esses caras no espaço visual, certo? Então, ou seja, ele só projeta um subconjunto. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as relações de vizinhança no espaço de alta dimensão e construir uns sistemas lineares cuja projeção... De novo, ele vai construir sistemas lineares onde a solução desses sistemas é a projeção dos objetos restantes no fecho convexo dos K vizinhos mais próximos dos pontos de controle. Tá? Tá meio confuso, mas daqui a pouco vai ficar claro com a figurinha que o Fernando colocou aqui. Então, qual que é a ideia então? Então, por exemplo, você pegou um ponto de controle e você vai pegar os K vizinhos mais próximos dele lá no espaço de alta dimensão, certo? E ele vai construir e vai afirmar o seguinte, que cada ponto de controle ele satisfaz essa relação aqui, ó, que PI til, se eu passar esse somatório para o outro lado, está falando o seguinte, ó, que PI til é igual a uma média ponderada dos meus vizinhos. É isso que diz essa equação, essa primeira linha. Repare que ela vai ser ponderada por esses valores de alfa. Só que esses valores de alfa, eles são números que estão entre 0 e 1 e a soma dá 1. Quem se lembra lá das coordenadas baricêntricas em Saiviz, eu estou escrevendo P1 nas coordenadas baricêntricas, né? Onde, se eu assumir que alfa é 1 sobre a quantidade de pontos na minha vizinhança, no fundo, esse ponto PI til vai ser a centroide dos meus vizinhos, certo? Então, isso quer dizer. Repara que ele vai fazer isso para cada ponto do meu sistema, certo? Ele vai fazer isso para todos os pontos que no espaço de alta dimensão. Quando você fizer isso, você vai ter uma matriz. Essa matriz resultante aqui, dessa expressão aqui, é chamada de matriz laplaciana. Então você vai ter uma matriz laplaciana que ele chamou de L, dada da seguinte forma. Então vai ser Lx1 igual a 0, L do ponto x2 é igual a 0 e assim por diante. Onde essa matriz L, que vem daqui, ó, que vem dessa expressão, é 1 se o cara está na diagonal e menos alfa e j se o ponto j é vizinho de i. E 0 caso ao contrário. Ou seja, vai ser uma matriz bastante esparsa, né? Na verdade, de novo, para quem fez o curso de Saiviz, isso é uma matriz de adjacência, né? Onde ao invés de ter 1, eu tenho um peso. E esse peso é quem? 1 sobre a valência do ponto ou 1 sobre a quantidade de vizinhos desse ponto. Certo? Só que se a gente for tentar resolver esse sistema linear aqui, como é igual a 0, ele é um sistema homogêneo, né? Ele tem solução trivial. Então você precisa impor restrição nesse sistema linear.
E aí que entra os pontos de controle na jogada. Então o que o Fernando faz? Então na verdade é que um sistema AX igual a B, onde a matriz A é uma matriz que chama de retangular, ou seja, tem mais linhas do que colunas, certo? Ele tem mais linhas do que colunas. Na verdade, que a gente chama de sistema sobredeterminado, né? E a matriz A, eu vou ter um bloco da matriz laplaciana por um bloco de uma matriz que eu chamo de C. Onde esse C, na verdade, são linhas da matriz identidade. Ou seja, é um, se J é um ponto de controle, zero é o caso contrário, certo? Então, de novo, então eu tenho um bloco da matriz laplaciana, um bloco de linhas que são identidade, só que essas linhas são escolhidas se o ponto é ou não um ponto de controle do sistema. E aqui eu tenho o vetor B. O vetor B, que é o conhecido, ele vai ter um bloco de zero, porque referente à matriz laplaciana, né, as equações que vêm da matriz laplaciana, e um outro bloco é um bloco de coordenada dos pontos que eu projetei, dos pontos de controle que eu projetei no espaço visual, certo? Então aqui está a restrição. Então, por exemplo, se eu estou projetando esses pontos de controle no R2, então eu vou ter que, no fundo, vou ter que resolver dois sistemas lineares, né? Ou seja, essa equação 14 eu vou ter que resolver um sistema, um vetor B com as coordenadas de x e um outro vetor B com as coordenadas de y, certo? A vantagem dessa projeção, o significado dela é o seguinte. Então, quando você, então, recapitulando, você pega a amostragem dos pontos de controle no espaço de alta dimensão, projetei com uma projeção baseada em força ou qualquer outra. Depois, a gente resolve esse sistema laplaciano. O que vai acontecer? Quando o ponto de controle é projetado, essa matriz laplaciana, ela obriga você a trazer todos os seus vizinhos junto. Então, por isso que a relação de proximidade é preservada, certo? Aqui, uma figura que ilustra bem. Vamos supor, então, que eu tenho lá, sei lá, 6 pontos em alta dimensão, que eu moro no R20, tá? E aí a gente construiu, usando o KNN, por exemplo, um grafo de vizinhança. Então, no P1, quem são meus vizinhos? O P3, o P6 e o P4, certo? Quem é vizinho do P2? O P5, o P6 e o P4, e assim por diante. Aqui em azul são os dois pontos que eu peguei na minha como amostragem para usar como ponto de controle, certo? O P3 e o P6. Então, esses roxos aqui, ele vai entrar naquela submatriz C que impõe a restrição da projeção levar os pontos da amostragem nos pontos de controle, certo? Isso que faz esses pontos em azul. Então vamos lá então. A primeira linha da matriz A, então tem um bloco aqui da matriz laplaciana e um bloco da restrição. Então o primeiro bloco da matriz da laplaciana, você pega o P1, que vai ser a primeira linha da matriz, né? E é 1 na diagonal 1. Qual é a valência desse nó aqui? 3, né? Porque eu tenho 3 arestas incidindo sobre esse nó. Então, meu peso vai ser menos 1 sobre 3, que é a minha valência. Menos 1 sobre a valência. E onde eu vou colocar esses valores? Na coluna 3, na coluna 4 e na coluna 6, porque são os índices dos pontos que são meus vizinhos. Então, vou lá na coluna 3, na coluna 4, na coluna 6 e coloco menos 1/3. Aí vou no P2. O P2, quem são meus vizinhos? O 5, o 6 e o 4. Qual é o peso desses caras? É menos 1 sobre a valência. Qual é a minha valência? Quantas arestas eu tenho chegando nele? 3. Então é menos 1 sobre 3 de novo. Então vai ficar 1 na diagonal, 2, né? E vou colocar menos 3 aonde? No 5, no 4, no 5 e no 6. Então no 4, 5 e 6, menos 1/3. Assim por diante. Né? Aí eu montei a matriz L. E aí vamos aqui nessa matriz. Quem são o ponto de controle? O primeiro ponto de controle é o 3. Então é como se eu montasse uma matriz de identidade 6×3 e pegasse a terceira linha da matriz de identidade. E colocasse aqui. Ó. Quem é a próxima linha? É o 6. Então é como se eu pegasse a sexta linha da matriz de identidade e anexasse ela aqui. Então aí está meu sistema. Então detalhe. Agora, próxima pergunta. Por que veio o nome least square? Né? Onde estão mínimos quadrados?
Reparem que eu não tenho uma matriz quadrada. Então, minha solução não é única. Eu tenho infinitas soluções. O que eu tenho que fazer é pegar a solução que melhor aproxime uma das soluções que melhor aproxime, que está mais perto no sentido dos mínimos quadrados. Então, esse sistema aqui, ó, a ideia é encontrar x que minimize a norma ao quadrado, por isso que vem em mínimos quadrados. No fundo, a solução para esse problema aqui é dada dessa maneira aqui, ó, x, então a solução vai ser x igual a transposta A, a inversa, né, de A transposta A vezes A transposta B. Essa matrizinha aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui em azul, é a famosa pseudo-inversa, né? Então, uma solução desse sistema é você multiplicar pela pseudo-inversa vezes o vetor B. E com isso a gente consegue encontrar, então, as coordenadas de todos os pontos no espaço visual. Outras técnicas tem também, ó, o Fernando deixou um slide aqui com vários sabores de projeção. Essas técnicas aqui, ó, são técnicas do ICMC, a PLMP e a LAMP. E aqui algumas aplicações, né? Você pode usar. A gente pode pegar um conjunto de textos, usar um bag of words, né? Para transformar cada texto num vetor de característica que mora numa dimensão, sei lá, 20, ou seja, tem 20 características que descrevem um texto. Eu tenho um cara de dimensão 20, mas eu quero visualizar no espaço visual, ou seja, no R2. Então eu posso pegar esse vetor de característica em uma dimensão alta e projetar eles aqui. Só que a ideia é, se o descritor fizer bem o trabalho dele, textos semelhantes vão ficar agrupados, os textos mais semelhantes vão formar clusters, né? Outra aplicação aqui é você também tem um vetor de característica para cada artigo científico que mora na dimensão alta. Quando você projetar, nesse caso com a LSP, você vê que a LSP ela mantém o contrato com o usuário, né? Ela deixou artigos, por exemplo, de information retrieval próximos uns dos outros, enquanto o de reasoning, deixou, que são esses pontos vermelhos, deixou separado. Ele não mistura, né? Então é isso, pessoal. Uma projeção que é boa é aquela projeção que separa o máximo possível o dado no espaço visual, certo? Uma outra aplicação que a gente fez também, ó, é essa aqui, ó, que é de colorização de imagem. Aqui nesse caso a gente tem uma imagem que é o source, que tem cor, e eu quero transferir as cores dela para uma imagem preto e branco. O que a gente fez nesse trabalho? Para cada pixel da imagem, a gente usa um descritor de características, faz um embedding desses pontos no espaço de dimensão, sei lá, de alta dimensão, e depois a gente projeta com a LAMP. No caso, a gente usou a LAMP aqui. Aí repare que para esses pixels da região vermelha e da azul, eles foram projetados e separaram bem. Mas apesar de ter separado bem, repare que ele tem umas falhas ainda. Como as técnicas, a LSP e a LAMP, ela tem ponto de controle, a vantagem do ponto de controle é isso, ela deixa interativa. Se eu ver que a projeção ela errou, eu posso pegar um ponto de controle e arrastar ele para outro cluster, que ele vai trazer um bando de vizinhos, caras semelhantes para o cluster também. Então a gente veio aqui, pegou um cara, esse pixel foi mal classificado, arrastou para o vermelho, trouxe a vizinhança toda, agora a segmentação ficou boa e aí sim eu consigo transferir as cores do azul para o azul, né, para o céu, e da pedra para a pedra, certo? Então tem várias maneiras que a gente pode usar projeção de dados, como eu falei, tanto para reduzir a dimensionalidade, para usar uma outra técnica, para ajudar uma outra técnica, como clusterização, por exemplo, ou podemos usar a própria redução de dimensionalidade para poder fazer a visualização no espaço de tela, certo? Espero que vocês gostaram e até a próxima, pessoal.